A gente vai mudar de assunto agora, a gente vai falar sobre infraestrutura, economia. O Daniel Richtner preparou uma arte com a expectativa dos maiores projetos de infraestrutura para 2025. Eu já passo a bola para ele, para o Daniel. Ô Caio, vamos mostrar aqui o que a gente deve ficar de olho em 2025 quando se fala em infraestrutura. Um negócio que movimenta tanto dinheiro, tantos contratos e que afeta diretamente a vida das pessoas. Então a gente separou aqui 6 segmentos dentro da infraestrutura e aí falando principalmente de projetos que a gente deve ficar de olho. A menina dos olhos da infraestrutura tem sido e vai continuar sendo saneamento básico. Quase 5 anos de novo marco legal, com a meta de universalizar serviços de água e esgoto até 2033. São contratos e leilões com 69 bilhões de investimentos previstos em 2025. Destaques: concessão de 4 blocos de água e esgoto no Pará, 2 blocos de saneamento em Pernambuco, a concessão de um bloco único que pega o estado inteiro de Rondônia, uma PPP de esgoto na Paraíba. Todos esses leilões previstos para 2025. Na área de energia, uma expectativa muito grande do envio de um novo marco legal para o Congresso analisar ao longo de 2025 e a renovação ainda pendente das concessões de pouco mais de 20 distribuidoras de energia espalhadas pelo país, inclusive a Enel em São Paulo, a Light no Rio de Janeiro. Em rodovias, estamos falando de 15 leilões só na área federal, com investimentos previstos de 94 bilhões de reais. São 8 concessões totalmente novas e 7 repactuações contratuais de contratos que não deram certo, tiveram algum problema no meio do caminho e o governo agora repactuando tudo com as concessionárias e com o aval do Tribunal de Contas da União. Virando a página, nós temos ainda na área de ferrovias, renovação da ferrovia Centro-Atlântica, ainda pendente, uma rodovia importante que pega toda a malha sudeste do país, passando por Minas, Espírito Santo, tem que se negociar ali os investimentos que serão feitos em contrapartida. Um acordo que acabou de ser selado pelo governo com a Vale de 17 bilhões de reais pela renovação das concessões que havia sido feitas no governo Jair Bolsonaro. O governo achou que cobrou pouco, fez uma revisão desse entendimento com a Vale e a partir desse dinheiro, em parte, que vai se usar num plano nacional de ferrovias com outros projetos que deverão ser anunciados em 2025. Para concluir, em aeroportos ali, boa parte da malha aeroportuária, todos os grandes aeroportos já foram concedidos para iniciativa privada, com exceção de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, mas o governo se volta agora para um plano de investimentos em 51 aeroportos regionais. E na área de portos, 21 arrendamentos de terminais portuários, a obra do túnel Santos-Guarujá, leilão deve sair finalmente esse ano, muita discussão ali entre o governo federal e a gestão Tarcísio de Freitas, finalmente deve sair o leilão do túnel Santos-Guarujá, que é uma parceria público-privada, e o leilão de um super terminal de contêineres em Santos, que já está com a capacidade quase esgotada, o STS-10. Isso fecha ali mais ou menos o que a gente tem de panorama para ficar de olho em 2025 na área de infraestrutura, Caio. Bom, gente, já aparece aqui no telão a advogada Natasha Schmidt. Bem-vinda, Natasha. Ela participa dessa análise. A gente escolheu jogar os dados antes, Natasha, porque você é uma especialista nisso, é especialista em parcerias público-privadas e infraestrutura. Muito obrigado por estar conosco aqui esta noite, Natasha. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada pelo convite, Daniel. Obrigada. Caio, prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre infraestrutura. Natasha, o que você destaca aí de tudo que o Daniel apresentou nesse pacotão aí, vamos dizer, de investimentos para a infra no Brasil neste ano? Bom, a expectativa, muito se diz que 2025 vai ser o ano da infraestrutura no Brasil. Então, a gente passou de um 2024 com cerca de 40 leilões que foram feitos. Quando falo aqui de infraestrutura, falo principalmente das PPPs, das parcerias público-privadas. E a projeção é que para o próximo ano a gente tem aí quase 90 leilões, então mais que duplicando. Então é isso que se espera para 2025. Mas existem algumas tensões aí no meio do caminho. Uma delas diz respeito à reforma tributária, a questão da sua implementação, regulamentação, como que isso vai impactar
esses novos contratos, os contratos já vigentes, se eles vão precisar de novas, né, de repactuações, de serem balanceados com essas novas regras tributárias, né, de reequilíbrio econômico-financeiro, como também a questão da alta do dólar e também e principalmente a problemática da alta dos juros recente. Daniel? Eu fico pensando nesse último ponto que a Natasha comentou, porque de uns tempos para cá, o que a gente tinha como característica que começou a mudar ali no governo Temer, governo Bolsonaro, mas continua, essa mudança foi, digamos, comprada pelo governo Lula III. É a redução da participação do BNDES como principal agente financiador dos projetos de infraestrutura. O mercado tem se financiado mais por outros mecanismos, como, por exemplo, as debêntures de infraestrutura. Isso é bom, em tese. Qual que é o problema? Quando você tem taxas de juros maiores e ascendentes, como é o caso agora, a gente está com uma perspectiva dos juros chegarem a 14%, 15%, sabe lá se 16% ao ano, as debêntures também ficam mais caras para as empresas. E isso eu não sei em que medida pode afastar um pouco as empresas dos leilões que a gente tem pela frente, Natasha, aí já até dirijo essa pergunta para você, ou no mínimo de as empresas terem uma postura mais conservadora, não jogarem ali a tarifa de pedágio na hora do leilão muito para baixo, porque afinal elas vão ter custos de capital, custos de crédito maiores com a alta da taxa de juros. Deixo essa pergunta aí para você. Então, é legal explicar aqui para o telespectador que, em geral, esses contratos de parceria público-privada são contratos de longo prazo. Então, o investidor, ele não olha exatamente o hoje, né? Como é que está o dólar nesse momento? Como é que é a taxa de juros agora? Ele sempre olha a longo prazo. Cenário macroeconômico de longo prazo é determinante para interesse, para apetite do investidor vir investir no Brasil nessa área de infraestrutura, nas parcerias público-privadas. E o que acontece é que hoje no Brasil, boa parte das modelagens, dos desenhos desses contratos de parcerias público-privadas, que na área federal e também vários contratos subnacionais, né, na área de estados e também municípios, são desenhados hoje, modelados pelo BNDES e outros agentes, eles contêm na sua alocação de risco, que é algo determinante nas PPPs, ou seja, quem assume o risco do quê? O privado assume risco de qual parte nesse contrato? O ente público assume qual parte, qual risco ele assume nesse contrato? Então, nesses desenhos, nessas estruturações de contratos, a questão do financiamento, em geral, fica com o risco fica com o setor privado. Isso, havendo essa mudança importante em relação à taxa de juros, coloca uma carga importante no setor privado, na atratividade, em conseguir um financiamento que seja previsível, a previsibilidade desses financiamentos em razão da situação macroeconômica do Brasil. Então, sim, isso pode impactar um interesse do investidor. Então, a gente tem vários leilões aí previstos, precisamos entender como é que o investidor vai analisar esse aumento da taxa de juros, porque é com ele que fica o risco de financiabilidade do projeto nesses projetos de PPP. Ô, Natasha, a gente falou bastante aqui dos investimentos federais, mas em nível estadual, o que você destacaria, né? Aqui o governo de São Paulo, pelo menos, tem esse plano, né? Assim, tem muito investimento sendo planejado aqui em São Paulo pelo governador Tarcísio de Freitas. A gente pode colocar aí no mesmo rol Paraná, com o governador Ratinho, a gente pode colocar aí Minas Gerais, com o governador Romeu Zema. Em nível estadual, subnacional, vamos dizer assim, o que tem de interessante de negócio de infraestrutura acontecendo e prometendo aí para os investidores em 2025? É bastante importante falar. Quando falamos de infraestrutura, em geral, a gente pensa muito nesses investimentos de grandes projetos, aeroportos, rodovias, saneamento, energia, que são fundamentais, né? Mas existe também um pipeline se desenhando de projetos na área de infraestrutura social no Brasil e que nós, como país em desenvolvimento, precisamos muito. Então, quando eu falo aqui de infraestrutura social e esses contratos que estão sendo desenhados, estamos falando de contratos de parcerias público-privadas, projetos que envolvem escolas, que envolvem hospitais, que envolvem outras infraestruturas que atendem as nossas necessidades sociais
de modo mais imediato. Então, essa é uma demanda que está relacionada aos projetos dos entes subnacionais, ou seja, estados, municípios, né, as cidades, e que também está se criando um pipeline importante. Um exemplo, por exemplo, que se revolucionou no Brasil, o Brasil tem soltado muitos projetos na área de infraestrutura de subnacionais, em iluminação pública. E a relevância, por exemplo, de uma iluminação pública não está só no fato de nós termos luz nas ruas, né? Mas como que impacta termos iluminação pública nas ruas em relação às pessoas? Então, existe um estudo do Banco Mundial feito, inclusive, com 2 projetos de iluminação pública que foram objeto de contratos de PPP aqui no Brasil, que mostraram que mais luz nas ruas significa, inclusive, aumento de renda para famílias, porque mulheres que, por exemplo, não iriam trabalhar num night shift, num turno noturno, ou que não iriam para a faculdade durante a noite, por quê? Porque o ponto de ônibus sem iluminação, as pessoas não ficam ali. Só o fato de ter iluminação já permite, já garante essa sensação de segurança que permite com que pessoas, por exemplo, usem o turno noturno para outras atividades. Isso pode gerar aumento de renda. Então, o quanto que uma infraestrutura, muitas vezes que parece tão elementar como iluminação pública, ela gera um efeito social tão importante. Então, como pipeline desses projetos subnacionais, esses de infraestrutura social são o destaque que eu gostaria de fazer. Ô, Caio, tem um ponto curioso, né? Porque parece que em algum momento no passado recente, a privatização de serviços públicos deixaria de ser um grande tabu na sociedade brasileira, até porque governos de esquerda, e a gente pode falar do governo Rui Costa na Bahia, privatizaram serviços, concederam a iniciativa privada com muito sucesso. Rui Costa tem no histórico ali, no currículo, uma parceria muito bem sucedida, por exemplo, na área hospitalar, de prestação de serviços hospitalares, em parceria com a iniciativa privada. Então, parecia que ia deixar de ser um tabu. E com essa polarização tão grande, calcificada, que a gente fala aqui praticamente todos os dias ou todas as semanas, pelo menos, tudo volta a opor esquerda e direita numa discussão, às vezes, muito infantilizada. Então, o que a Natasha destaca nesse tipo de concessão na área social, né, escolas, presídios, hospitais, puxa, você fazer ali uma PPP na área de educação significa que você vai chamar a iniciativa privada para construir ou modernizar escolas ou modernizar hospitais e não necessariamente assumir a gestão, o conteúdo didático que está sendo ensinado. Mas isso logo se transforma de novo num tema polarizador em que a esquerda e a direita se agridem mutuamente, a discussão se infantiliza e você não consegue muitas vezes viabilizar os melhores resultados. Então, nesse aspecto, me parece que nos últimos anos, ao contrário dos meus prognósticos, a gente voltou, infelizmente, a ter uma involução, uma captura desse debate que poderia ser mais técnico pela polarização política. Acha? Daniel, perfeitamente. Isso não deveria estar acontecendo, né? A necessidade do setor privado participar da infraestrutura, ela não é uma escolha. O setor público, no mundo, não tem condições de arcar com as necessidades de orçamento para a implementação da infraestrutura necessária para que as pessoas tenham o básico. Então, existem estudos, por exemplo, do Banco Mundial, que dizem que o déficit de infraestrutura mundial gira em torno de 94 trilhões de dólares. Não existe orçamento público que faça frente a isso. Quem se deve chamar, então, é o setor privado. O setor privado vem para colocar a título de investimentos, de operar essas infraestruturas, principalmente por meio desses contratos que nós estamos falando aqui, que são esses contratos de parceria público-privada, de PPPs, e que devem ser olhados como contratos
como eu disse no início, de divisão de alocação de risco. Quem trabalha melhor um risco? O setor público trabalha, como nós falamos aqui no começo, um risco de financiamento de um projeto melhor? Pois então, que esse risco seja alocado com o setor público. Por quê? Porque menor o risco, menor o custo do projeto. O setor privado consegue dimensionar, antever, trabalhar melhor com os riscos de um outro determinado ponto de um projeto de infraestrutura, então é com ele que deve ficar esse risco para que ele possa o gerenciar. Então, quando nós olhamos, isso tem inclusive a ver com a questão dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que são 17. Isso é uma pauta importante para o Brasil. Nós temos COP30 neste ano, que vai acontecer em Belém, vai acontecer no Brasil. O Brasil está sendo olhado pelo mundo sob a perspectiva do nosso desenvolvimento sustentável. Um desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é o estabelecimento de parcerias. Existem diversas parcerias no mundo, uma delas é a parceria do ente público com o ente privado pelo desenvolvimento dos países, e setor infraestrutural está dentro disso. Bom, Natasha, só para finalizar, você vê ali dentro do Congresso Nacional algumas medidas em curso e que impulsionariam o setor, e elas estão andando ou elas estão paradas? Qual que é o cenário legislativo para o setor de infra? Eu gostaria de chamar atenção sobre essa parte do cenário legislativo para também, pensando aí em COP30, as novidades legislativas que devem vir para o próximo ano, principalmente em nível regulatório, né, pelas agências reguladoras, no que dizem respeito à agenda de mudanças climáticas, de mitigação de gás de efeito estufa, mas principalmente de adaptação. Então, aqui foi falado no começo, quando o Daniel colocou aquele quadro belíssimamente feito, mencionou a questão, por exemplo, da renovação da Enel, do contrato. Então, nós estamos começando a olhar para os contratos de concessão, para os contratos de PPP, que são contratos de longo prazo, como eu mencionei, mas está agora se começando a olhar sob a perspectiva de adaptação climática, ou seja, como é que, se nós estamos pensando numa infraestrutura, num contrato de 30 anos, construção de novas infraestruturas, como é que elas se mantêm numa perspectiva de aumento de desastres climáticos no mundo, Brasil incluído? A gente tem as situações aí do Rio Grande do Sul no ano passado, as situações difíceis que São Paulo e outros estados, outros municípios têm passado em razão de desastres climáticos. Existe uma convergência científica bastante sólida de que sim, esses desastres climáticos vão aumentar. Como é que esses contratos de infraestrutura, de PPP e de concessão vão responder a isso? Porque o problema não é só o custo financeiro da destruição de uma infraestrutura, né? O maior problema é a pausa econômica. Claro que o maior de todos os problemas é a perda de vidas humanas, isso sem sombra de dúvida. Mas parando para pensar sobre a perspectiva econômica, não é só o custo de consertar uma infraestrutura que se destrói, mas é a pausa econômica. E para finalizar aqui um dado relevante, inclusive, que mostra isso. Então, em 2005, aconteceu a situação, um grave desastre do furacão Katrina em Nova Orleans. E nesse furacão, desde que ele aconteceu, foram gastos aí cerca de 150 bilhões de dólares para a reconstrução da região. Isso faz aí bastante tempo, quase 20 anos. Esse número é bastante impressionante. No entanto, o que mais impressiona é que, até hoje, Nova Orleans, a região, luta para retomar o mesmo status econômico que eles tinham antes desse desastre climático. E isso porque as pessoas migraram na época do desastre. Então, a geração de riqueza, ela acontece pelas relações de trabalho, pelas relações humanas, o consumo, né, o fornecimento. As pessoas saíram dessa região, existiu uma migração. Essa região sofre até hoje com esse impacto econômico de não ter nem retornado ao status econômico de 2005. Então,
como que a infraestrutura pode responder a essas situações de desastres climáticos que vão se intensificar para evitar essas situações de catástrofe econômica posterior. Bom, Natasha Schmidt, muito obrigado. Você é especialista em parcerias público-privadas e infraestrutura. Muito obrigado por estar conosco. Feliz Ano Novo. Eu que agradeço. Feliz Ano Novo a todos e obrigada.